O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o quarto domingo da Páscoa. Já estamos daqui a pouco terminando esse tempo pascal, esse tempo do ano litúrgico. A liturgia de hoje faz memória ao que passou. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos a grandeza daquela comunidade que continuava anunciando a palavra de Deus. É interessante perceber no início da leitura. Naqueles dias, Paulo e Barnabé partiram de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiam Paulo e Barnabé. Não obstante, os fariseus e os mestres da lei ficaram com inveja desses que seguiam Paulo e Barnabé. Eram judeus que estavam se encantando com o anúncio do Evangelho. A leitura seguinte à frente vai dizer: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao ver aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmia opunham-se ao que Paulo dizia. E aí, o Paulo e Barnabé vai dizer assim: tá bom, se vocês não querem ouvir a mensagem do Evangelho, tem quem queira. A leitura não vai falar isso aqui hoje, mas vai dar uma briga na comunidade, porque Pedro e alguns dos discípulos não eram de acordo que eles fossem evangelizar os pagãos, mas eles estão decididos e partem para a região onde moram os pagãos. E os pagãos vão aderir em massa à palavra de Deus. Eles vão voltar de lá cheios de alegria e vão dizer: enquanto os judeus não aceitaram, os pagãos acolheram. A grande multidão pediu batismo e cada vez mais crescia o número de pessoas que aderiam ao cristianismo. Ou seja, diante de algumas situações, quando existe forças contrárias, é preciso bater as sandálias, tirar a terra da poeira das sandálias e partir para outro lugar, para outra região, porque às vezes tem pessoas sedentas também na palavra de Deus que vai aderir mais do que aquelas pessoas que não querem participar. Na segunda leitura que nós ouvimos hoje, do Apocalipse de São João, João vai dizer: eu, João, vi uma grande multidão imensa de gente de todas as nações, tribos,
Quem era essa grande multidão? Foram aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Pois é, esse Cordeiro da segunda leitura vai entrar no Evangelho de hoje, pequenininho, onde Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O pastor conhece as ovelhas e elas conhecem a mim. Quem é que já morou em fazenda? Meu Deus do céu! Ontem também na Fátima, ninguém morava em fazenda. Graças a Deus que eu fui para o interior, eu já morei. Lá no interior, lá na Baixada, vocês conhecem melhor do que eu, nas fazendas, onde o homem no dia a dia lida com gado, lida com ovelhas, né? Correndo de modo geral, cabrito, carneiro, sei lá o que for. Ele cuida, ele alimenta, ele toca pasto, ele leva, ele traz. O gado e as ovelhas vão ouvindo a voz daquele que trata, daquele que cuida. Em determinados momentos, basta um comando e o gado vem ao encontro daquele que cuida, daquele que alimenta. É interessante essa figura que Jesus usa do bom pastor, por quê? Porque na época de Jesus, essa figura era muito conhecida. Muitos cuidavam de ovelhas, cuidavam de gados, pastores, e é justamente essa referência que Jesus quer dizer, né? Eles escutam a minha voz e me seguem, e eu também as conheço. Tem uma criancinha que saiu lá fora. É interessante perceber essa referência que Jesus vai fazer do bom pastor, da ovelha, porque Jesus também, em determinado momento, assume a nossa condição de ovelha. Jesus, sendo Deus, assume essa condição. O Evangelho vai dizer: vai como uma ovelha quietinha para o matadouro. Esse Jesus quer dizer para nós, meus irmãos e minhas irmãs, essa figura do bom pastor e da ovelha. Ele se denomina um bom pastor porque ele cuida. Porque o bom pastor foi capaz de dar vida pelas suas ovelhas. Agora a pergunta que o padre quer fazer para vocês, e assim a gente termina essa reflexão, porque tem muitas coisas no dia de hoje. O padre quer fazer uma pergunta para vocês. E eu, ovelha, escuto a voz do pastor? O pastor foi aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, morreu por cada um de nós. E eu, ovelha, escuto a voz do pastor? Quando eu falo pastor, eu estou falando do padre, do bispo, do papa. Eu estou falando daquele pastor de hoje do Evangelho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu escuto a voz desse pastor, ou eu faço aquilo que eu quero no dia a dia? Os 10 mandamentos da igreja se resumem em 2. Quais são? Estou pensando aqui, estou ouvindo aí não. O primeiro qual é? Não, é errado. Amar a Deus sobre todas as coisas, com o meu coração, com todo o meu entendimento. É assim que o Evangelho diz. E o que mais? Segundo, os 10 mandamentos se resumem em 2. O próprio Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E ao próximo como
Amamos a Deus com todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Sim? Tem certeza? É uma coisa que a gente deve pensar no nosso objetivo. A ovelha, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. E como é que é o amor para com o pastor? E como é que Jesus diz assim: ama o próximo como a ti mesmo? Eu sou capaz de amar o próximo? É fácil falar com a boca, não é? No dia a dia, em casa, com os vizinhos, no trabalho, seja lá onde for, que o próximo faz isso daqui, a gente já lá, o pastor cotovelado da próxima. Pensamos, meus irmãos, nessa semana, como anda ao carinho